Oi, gente. Então, vamos lá. Essa aula de hoje vai ser bem rapidinha e eu resolvi não adiantar o assunto das próximas aulas, porque senão a gente vai correr demais com eles e eu não acho que vai ser bom para vocês, não. Então, a gente vai fazer essa aula bem rapidinha e tal, deixei os exercícios e depois eu vou esperar terminar todas as nossas aulas online e depois a gente vai marcar para poder ter as aulas práticas, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da manutenção da temperatura corporal, né? A importância, como que funciona, o que que eu devo fazer, esse tipo de coisa. Então, a temperatura, o que é a temperatura? É o equilíbrio entre o calor que o meu corpo produz e o calor que ele dissipa para o meio ambiente. Então, e ele é mediado pelo centro termorregulador, que fica no cérebro, ok? É, o corpo ele tem que manter uma temperatura dentro de uma faixa térmica. Por quê? Para ele poder produzir, para não ter quebra enzimática, para não ter problema com os eletrólitos, né? Para o meu corpo funcionar perfeitamente do jeito que ele tem que funcionar, ele tem que estar numa temperatura X, ok? Se a temperatura aumenta demais ou diminui demais, isso influencia nos meus sistemas todos, no meu organismo inteiro, e isso pode levar à morte, né? Por isso que hipotermia ou hipertermia, né, assim, demais, ela é perigosa para a saúde. Qual que é o valor normal da temperatura? Da axilar e da inguinal, que eu tenho vários jeitos de medir essa temperatura, né? Eu tenho a temperatura axilar, a inguinal, a oral e a retal. A axilar que a gente mais usa, né, é de 36,5 a 37. A inguinal varia mais ou menos nesse ponto também, de 36,5 a 37,5 graus Celsius. A temperatura oral, ela é um pouquinho mais alta do que a temperatura axilar. Ela varia de 38,8 a 37,2 graus Celsius. E a retal, ela é bem mais alta, que ela varia de 37 a 38 graus. Quando a minha temperatura está elevada demais, eu tenho uma disfunção neurológica, né? Por quê? Porque essa temperatura ela degrada as proteínas do meu organismo, ela acelera a atividade das células e isso causa a morte, né? Do mesmo jeito que a temperatura baixa demais, ela diminui muito a atividade celular, né? E isso é, isso diminui a condução nervosa, né? Desse modo eu perco mais calor, levo a pessoa ao coma e, consequentemente, à morte, tá? Os limites para o nosso corpo são para cima, né? 42,7 é o máximo que a gente consegue aguentar, e para baixo é 25 graus para menos. Então, é, menos do que isso, se eu expor o meu corpo a menos ou mais do que isso, eu causo danos que podem ser irreversíveis, né? O tempo que o indivíduo permanece em exposição a essas temperaturas também influencia no resultado final, né? E as atividades que eu vou prestar para essa pessoa que foi exposta a essa temperatura, ou elevada demais, ou baixa demais, também vai afetar na sobrevivência. Então, eu tenho que pensar nisso tudo, né? A temperatura externa, normalmente, tem que ser mais baixa do que a temperatura central, né? O que é essa temperatura central? O nosso corpo, o que ele faz? Nosso corpo é muito inteligente, né? Então, o que ele faz? Ele vê que o meu corpo, vamos supor, estou num ambiente muito frio, né? Mais frio do que a temperatura que eu tenho que estar. Por exemplo, os dias frios, né? Que a temperatura está entre 18 graus e tudo, né? O que o meu corpo faz?
ele reserva o sangue aonde ele acha que é importante. As partes do corpo que mais são importantes? Central aqui, tórax e abdômen, né? Principalmente tórax, que é onde está o pulmão, o coração, e cabeça, que é onde está o cérebro. Então ele reserva o sangue, a maior parte do sangue para esses locais, para preservar a temperatura desses locais. E o resto do corpo, por isso que a gente fica com a mão muito fria, com o pé muito frio, porque são partes que se perder, perdeu. Fazer o quê, né? Vai ficar faltando um dedo, um dedo na mão, um dedo no pé, mas paciência. Não vai te matar. Enquanto que se você diminuir muito a temperatura do cérebro, você entra em coma e morre. Lógico que a temperatura que a gente tem aqui no Brasil não causa isso, né? Mas em temperatura em extremos, por exemplo, no Canadá, na Rússia, que tem invernos rigorosos, né? A gente tem, o pessoal lá já está acostumado, tem que ficar atento nessas coisas, senão necrosa e tem perda de membro mesmo, tá? Então vamos lá. Quais são as intervenções de enfermagem que estão associadas na manutenção da temperatura? O que eu, como enfermeira, técnico de enfermagem, que eu posso fazer para esse paciente para ajudar, né? Primeiro vamos olhar o que é um ambiente térmico neutro, né? O ambiente térmico neutro, ele é um ambiente que proporciona para o meu corpo a manutenção da sua taxa metabólica, né? O que é a taxa metabólica? É o tanto que meu corpo é o consumo de oxigênio, que gera ATP, aquelas coisas tudo. É o que o meu corpo gasta para se manter vivo. E isso chama taxa metabólica. Então, a temperatura ambiente, ela tem que proporcionar para o meu corpo que ele mantenha essa taxa metabólica pelo menos no mínimo. Deixa eu fechar isso aqui. Joguinhos. Que ele mantenha meu corpo pelo menos funcionando no mínimo. Então, ao mesmo tempo em que a temperatura corporal se apresenta dentro da normalidade. Então, esse ambiente térmico me proporciona isso, né? Esse ambiente térmico neutro. Ele sugere que o paciente está exercendo o mínimo esforço para desenvolver as atividades de manutenção da temperatura. Então, eu tenho que ver esse ambiente, eu tenho que proporcionar esse ambiente para o meu paciente, para que ele não se esforce em ter que manter a temperatura ideal e que o corpo dele possa se recuperar melhor da doença, né? Que, tipo, vamos dizer assim, que ele possa, que eu vou preservar energia, ao invés de ele gastar energia para poder manter aquela temperatura num tanto X, né? Eu vou proporcionar isso para ele e ele vai gastar essa energia melhorando o que tiver que melhorar. Deve ser considerado. O que eu considero para pensar nesse ambiente térmico neutro? Eu vou considerar idade, constituição física, nível de atividade, grau de saúde de cada paciente. Então, para cada pessoa, para cada paciente que está internado, esse ambiente térmico ele vai mudar, né? Para cada ambiente do hospital, esse ambiente vai mudar, né? O ambiente térmico o que eu tenho no quarto, né, de enfermaria é diferente do que eu tenho no CTI, que é diferente do que eu tenho no bloco, porque são necessidades diferentes, são pacientes diferentes. Por exemplo, um recém-nascido, baixo peso, né, com peso de até 2,5 kg, então provavelmente um prematuro, que nasceu baixo peso, ele precisa de um ambiente na faixa de 32,7 a 33,8. Enquanto que um bebê normal, com peso normal, né, que nasceu a termo, ele precisa de um ambiente de 31,6 a 33,8 para ele se manter aquecido. Então, isso são exemplos de ambientes neutros, tá? Que variam para cada tipo de paciente. Quem que eu devo me preocupar mais? Pacientes com extremos de idade e extremos de peso também, tá? Que eles necessitam de mais calor do que os adultos jovens. Então, ou crianças,
e idosos, né? São quem eu tenho que me preocupar mais com isso. Pacientes emagrecidos, inativos, paralisados, eles também precisam de mais calor para poder manter um ambiente térmico neutro. Por quê? Eles perdem calor com mais facilidade, eles estão mais quietinhos. A hidratação e a nutrição também influenciam para a manutenção da temperatura corporal, né? Paciente com febre, né? Paciente com febre, ele vai suar muito. Por quê? A febre, vamos dar uma pincelada. A febre, o que ela é? Ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. O nosso corpo entende, né? Ele percebe que tem algum organismo, alguma coisa que não deveria estar ali, né? E aumenta a temperatura para poder matar, né? Vou colocar como eu coloco para o meu filho. Ele vai matar aquele patógeno, né? Aquele organismo que não tinha que estar ali, né? Vamos colocar numa infecção, por exemplo. Vai matar aquele organismo que está causando aquela infecção ou que pode vir a causar aquela infecção. Então, o que faz? Ele aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, o meu corpo não pode simplesmente deixa aumentar a temperatura enquanto quer. Não. O que ele faz? Ele resfria o corpo. Por quê? Ele vai aumentar a temperatura, mas ele também não pode subir demais, né? O que acontece com o paciente que está com muita febre, que está com uma hipotermia muito grande? Ele vai suar muito. Então, esse paciente vai ter uma perda líquida muito grande através da sudorese, né? Então, tem que ficar atenta nisso também, porque ele pode desidratar por conta dessa sudorese intensa por causa dessa febre. Então, na produção de calor, a nutrição e a hidratação elas são igualmente importantes. Tem que ficar atenta. Até porque, como a gente viu ali em cima, paciente emagrecido, né? Paciente consumido demais, ou então baixo peso, eles perdem calor muito fácil, né? O tecido adiposo, ele ajuda na manutenção térmica, né? Por isso que quem é gordinho sente menos calor do que quem é muito magro. É por causa disso. O tecido adiposo ajuda a regular, a manter o corpo quente. O isolamento térmico é uma importante medida para a manutenção da temperatura corporal. Como que eu faço isolamento térmico? O paciente está com frio, taca cobertor. Está hipotérmico, põe cobertor, põe manta térmica, né? Eu vou esquentar esse paciente. É importante, né? Se o paciente estiver em condições de responder, né, se estiver consciente, tudo, é importante que eu pergunte para ele como que tá, se ele está sentindo frio, se ele está sentindo calor, se ele está confortável, se a temperatura está boa daquele jeito, né, para eu poder providenciar o aumento, a diminuição desse isolamento térmico, né? O paciente às vezes chega do bloco, a gente vê muito isso quando é após anestésico, né? O paciente é anestesiado e tal, a sala de cirurgia ela é muito fria, por quê? Para poder, olhando aqui um pouquinho atrás, que a gente falou agora há pouco, para poder diminuir essa atividade cerebral, para o meu corpo se manter esse mínimo, ele vai trabalhar com o mínimo do mínimo, para poder esse paciente não sentir dor, não sentir nada, né? Então, vai anestesiar, então ele vai perder, vai diminuir né, o entendimento do cérebro naquilo e quando ele volta da anestesia, ele sai da sala de cirurgia, ele vai para o pós-operatório. O pós-operatório é mais quente do que a sala de cirurgia, né? Mas mesmo assim, esse paciente ainda sente muito frio, né? A gente vê paciente tremendo, quase pulando na cama de frio. Então tem que aquecer ele. Quando o corpo começa a voltar ao normal, né? Quando começa a passar o efeito da anestesia e tudo, esse paciente começa a sentir muito calor, que às vezes tem que colocar 3, 4 cobertor nele, né?
Então, é importante a gente ficar atento nisso. Verificar a temperatura, né? Isso faz parte dos sinais vitais. Vou observar os sinais vitais, vou observar o aumento ou a diminuição dessa temperatura, né? Se o meu paciente está ficando febril, subfebril, ou se ele está ficando hipotérmico, para poder avaliar se esse paciente precisa mesmo daquele tanto de cobertor ou se eu posso ir tirando. Porque se o meu paciente relata que está com frio, mas ele está com 39,5 de temperatura, eu não vou cobrir ele. Ele vai ficar com frio, que ele está com febre, eu vou medicar, certo? Então vamos lá. Promoção de calor. O que é? É o emprego de calor nos pacientes. Pode ser local, né, com compressa quente, que a gente chama, ou no corpo todo, que é paciente que está com uma hipotermia severa, né, que está muito hipotérmico, está fazendo temperatura de 33, 34 graus, né, eu vou botar manta térmica nele, vou botar um monte de coisa nele, vou aquecer esse paciente. Qual que é o motivo? Por que eu promovo calor para o paciente? Melhorar o conforto, né, o bem-estar, promover relaxamento, redução da dor. Então, a compressa quente, né, no caso de torção, por exemplo, alivia a dor, né? Como que eu faço isso? Bolsa de água quente, banho morno ou banho quente, dependendo, né? Como que ela age? Ela causa uma vasodilatação, né? Em caso de paciente com edema de região, né? Por exemplo, bateu ali e edemaciou, né? Ficou edemaciado só. Então, vou botar a compressa de água quente, porque ela vai aumentar o fluxo sanguíneo e vai ajudar a devolver o sangue, aquele excesso de líquido intercelular, né? O aumento do fluxo sanguíneo, ele favorece a cicatrização também. Então, ele proporciona maior aporte de oxigênio e nutrientes àquelas células que precisam de maior aporte para poder ajudar na cicatrização. Dilata os vasos, né? Por exemplo, aquele paciente que está com uma punção né? Que está com, nossa, meu Deus, não consegue achar, ninguém consegue achar veia no paciente. Se a gente tem tempo para isso, né? A gente pode usar de compressa úmida, né? Morna ou quente para poder aquecer aquele local. Por quê? Vai dilatar os vasos e eu vou conseguir achar um acesso nele. Pode ser que não seja o melhor acesso do mundo, mas eu vou conseguir achar um acesso nele, né? E o uso de banhos de assento também, né? O calor externo para reaquecer um paciente hipotérmico, né, que foi o que eu falei, ou reaquecer uma determinada região por causa de congelamento. A gente via muito isso, eu não sei se ainda tem, não vejo falar muito disso, mas antigamente via aquele pessoal escalando o Everest, ou então aquele pessoal escalando, sei lá, qual montanha, Monte Fuji lá na China lá, e lá em cima é muito alto, além do muito frio, além do ar ser mais rarefeito, ele lá é muito frio. Então, acontece congelamento de membros, aonde? Ponta do nariz, membros, né, dedos da mão, dedos dos pés. A hora que consegue que aquela pessoa, né, no meu ponto de vista, aquele ser doido, né, que vai escalar aqui, que vai escalar Everest, pelo amor de Deus. Mas, deve ser lindo, mas assim, né, não faria, mas tudo bem. Depois que consegue tirar aquela pessoa de lá, do pico lá da montanha, né? Às vezes tá com a ponta do nariz congelado, tá com os dedos congelados, faz compressa quente para poder retornar o sangue para não perder, porque senão perde ponta de nariz, perde ponta de dedo, né? Ou com panos quentes, né? Para poder favorecer o aquecimento daquela pele que tá congelada, né? Tá vendo, né? Cada coisa que o ser humano faz, mas tudo bem. Vamos lá. A aplicação de calor, ela requer algumas observações, né? Não é simplesmente vou encher uma bolsa de água quente, vou tacar no paciente e nunca mais vou voltar lá. Não, por quê? Eu posso provocar queimadura feia, né? Nos tecidos, posso causar hipóxia tecidual, porque tá irrigando mais, mas
não está sendo tão eficiente, eu estou queimando o paciente, né? Posso acelerar a velocidade da atividade celular e a divisão e o crescimento celular. Então, para pacientes que têm características para lesões com características malignas, para paciente que tem câncer de pele, por exemplo, eu não vou fazer uma compressa quente no membro que ele tem aquela lesão, porque senão eu vou piorar o câncer dele. Posso piorar o câncer dele, a lesão cancerígena dele. Pacientes em extremos de idade, eles apresentam maior suscetibilidade às lesões teciduais do calor, tá? Então, ou paciente pequeno, né, criança, né, bebê, ou então idoso demais, a pele é mais fina, mais sensível, então a gente tem que ficar mais atento. Eu tenho que levar em conta dados subjetivos de desconforto do paciente, que me indicam possíveis queimaduras, né? Então, eu vou colocar a compressa, dali uns 10, 15 minutos vou voltar, vou olhar, vou tirar aquela compressa para poder observar como que está aquela área. Se tiver vermelho demais, eu não vou colocar mais, porque quer dizer que eu coloquei uma água quente demais naquela bolsa, né? Controlar cuidadosamente pacientes anestesiados, porque eles estão anestesiados, eles não estão sentindo, né? Eu vou esquentar a perna de um paciente que recebeu uma raquianestesia. Ele não está sentindo a perna, ele não vai saber me falar se está queimando, né? Então eu tenho que ficar olhando. Ou em uso de medicamentos que diminuem a sensibilidade, ou pacientes que não têm condições de se comunicar, né? Ou pacientes em coma, ou pacientes sedados. Então, tem que verificar periodicamente aquele paciente com sinais de queimadura. Verificar a temperatura do paciente, porque às vezes eu esquento aquele paciente, eu boto uma manta térmica e tal, porque ele estava com 34,5 de temperatura que chegou do bloco, né? Para dali a meia hora, uma hora, aquele paciente está com temperatura de 38 graus, é febre. Então, eu tenho que ficar atento a isso também. Colocar toalhas para envolver as bolsas quentes, né, para proteger a pele do paciente. Nunca colocar a bolsa quente direto na pele, porque senão eu causo queimadura, tá? Orientar o paciente para que ele fale, né? Se o paciente tem condições de falar, ele não está anestesiado, ele não está em coma, ele não está sedado, então eu tenho que orientar o meu paciente para ele poder me falar. Ah, tá queimando, não tá muito quente, não tá, porque às vezes o paciente ele é tão simples, são pessoas, né? Às vezes a gente vai se deparar com pessoas tão simples que eles ficam com medo de falar qualquer coisa com a gente e achar que está incomodando. Então, às vezes vamos supor que eu coloco uma compressa quente nesse paciente, desse jeito, ele vai ficar com medo de me falar. A hora que eu chegar lá, ele tá com a bolha de queimadura, né? Ou então ele vai achar que é normal esquentar daquele jeito, que ele nunca fez isso. Então, eu tenho que explicar o que é esperado, o que eu tenho que esperar, o que ele vai sentir, qual que é normal, o que não é, para ele poder me falar se tá bom ou se tá exagerado o calor, né? Tem que verificar presença de dor, aumento do edema e hiperemia exagerada. Se tiver, suspende a aplicação de calor. E levar, se eu estiver usando a manta térmica, por exemplo, né, eu tenho que levar em conta possíveis falhas desse equipamento, porque é um equipamento que é passível de falhas. Como que eu faço com a aplicação de calor seco? O que é a aplicação de calor seco? A famosa bolsa de água quente, né? Tem tudo nessa vida, tem vantagens e tem desvantagens. Quais são as vantagens? Fácil uso e baixo custo, né? Todo mundo tem uma bolsa de água quente em casa. E se não tiver, ela não é um negócio caro demais para você poder comprar. É fácil de comprar, né? Quais são as desvantagens? Desconforto, porque ela fica pesada e dependendo da lesão dói, né? O peso causa dor. O risco de queimadura, né? Porque a gente não consegue monitorar qual a temperatura que eu coloquei naquela bolsa. E quando, né, são usadas de forma inadequada.
O que eu preciso para colocar uma compressa de água quente nesse paciente? A bolsa, água aquecida, água fria para poder regular a temperatura e uma toalha, mais nada. Então é uma coisa que não gera custo nenhum, né? Porque todo mundo tem a bolsa, tem a água fria, a água quente é fácil de conseguir e a toalha em casa. Como que eu vou fazer? Vou verificar a prescrição médica, porque isso tem que ser, se eu estou no hospital, isso tem que ser com indicação médica. E a necessidade, porque o médico ele vai prescrever quando colocar, de quanto em quanto tempo, né? Por que eu vou colocar, ele vai orientar, né? Aí fui lá, verifiquei aquele paciente encaixa no que o médico me falou. Então, o que eu vou fazer? Vou lavar minhas mãos, vou preparar os meus equipamentos, né? Vou esquentar a água, vou pegar um balde de água fria e tal, pegar a bolsa de água quente e a toalha. Vou identificar o paciente, sempre, né? Eu sempre, antes de fazer qualquer coisa com qualquer paciente, eu identifico, eu chamo ele pelo nome, porque a chance de errar diminui. E vou explicar o procedimento, vou explicar quais são as ações esperadas, o que ele vai sentir, se é normal, o que é normal, o que excede do normal, né? Vou proporcionar privacidade, se for necessário, dependendo do local que eu vou fazer essa compressa. E vou preparar o material. Como que eu vou preparar essa bolsa? Eu vou encher 2/3 da bolsa com água quente e vou retirar o ar, né? Porque ela faz uma bolha de ar. E vou cobrir a bolsa com a toalha. Antes de eu colocar essa bolsa no paciente, eu vou testar em mim. Aonde que eu vou testar? Parte interna do braço, aqui, ó, né? Vou testar local que é fácil, né? De fácil acesso, todo mundo tá com o braço descoberto e é um local sensível. Então, se doeu, tá muito quente, eu não vou conseguir ficar, o paciente com certeza também não vai. Então, eu tempero com a água fria, tá? Mas não é assim, pus e tira não. Põe, deixa algum tempinho, deixa alguns minutinhos. Não doeu? Não. Então, eu posso colocar no meu paciente. Nossa, botei 3 minutos, não tô aguentando de dor. Vou tirar e vou temperar com água fria, tá? Vou avaliar, eu coloquei, aí tá, beleza, tá tudo ok, temperei a água do jeito certo. Vou lá no quarto, vou colocar essa bolsa no paciente. Eu vou avaliar as expressões do paciente, porque às vezes ele está com tanta dor naquele local que ele não vai conseguir aguentar o peso da bolsa. Então eu tenho que avaliar, e vai ficar sem graça de me falar. Então eu tenho que avaliar as expressões, principalmente, gente, expressão facial. A gente sempre faz as coisas tentando olhar para o paciente, né? Para poder, pelo menos nos primeiros momentos, para poder avaliar se ele vai dar conta de ficar ou não, tá? E voltar ali frequentemente, periodicamente, para verificar a pele. Deu lá, por exemplo, o médico mandou ficar 15 minutos. Deu os 15 minutos, vou lá, vou retirar a bolsa, vou avaliar aquela pele de novo, né? E desprezar a água, limpar a bolsa, né? Colocar a toalha para lavar e registrar, né? Lavar as mãos e registrar no prontuário. Hoje, antigamente, isso aqui tem aqui na minha casa, essa bolsa térmica aqui, ó. Ela é excelente. Hoje tem isso aqui, ó, essa bolsa de gel, que isso é vida também, né? Rapidinho você esquenta, rapidinho você esfria. Se precisa fazer compressa quente, ela tá lá. Se precisa fazer compressa fria, ela serve também. Ela é excelente. Então, botei aí para poder ilustrar para vocês. Aplicação de calor úmido. Como que eu faço essa aplicação de calor úmido? Com ataduras e compressas, mornas ou quentes, depende da indicação. Né? As compressas elas são utilizadas para proporcionar calor em pequenas áreas, né? E as ataduras em grandes áreas, tá? As compressas quentes e úmidas são utilizadas para amolecer exudados crostosos. Então, aquela ferida que está com aquele
deu aquela crosta em cima, então eu vou usar de calor úmido. Vou esquentar a água, vou botar a compressa morna, né? Vou botar a compressa, molhar a compressa com essa água e vou botar ali em cima para até amolecer aquela crosta para eu poder tirar. Ou causar vasodilatação e melhorar o fluxo sanguíneo em alguma área. A temperatura da água, ela tem que estar, porque aí eu vai direto a água no paciente, né? Então eu tenho que ficar mais atento do que naquela outra de compressa seca, porque aquele não vai entrar em contato direto a pele com o calor, né? Com a água. Ela tem que estar entre 36,6 e 40,5 graus. Então tem que ficar atento a isso. 40 eu acho muito alto, mas tem indicações, né? A gente tem que ver as indicações. Aí eu vou olhar, precisa de ser estéreo essas ataduras ou essas compressas ou não? Eu posso não precisar ser estéreo. Se precisar ser estéreo, eu vou aquecer soro fisiológico, tá? Porque ele vai manter o meu meio estéreo. Porque se eu pegar água da torneira, não adianta eu pegar atadura ou compressa estéreo, que vai contaminar tudo. Aí né, vai depender do risco de infecção da área ou não. Tem mais probabilidade de causar queimadura do que o calor seco, né? Justamente por ficar em contato direto com a pele. Mas ela resseca menos a pele e é mais penetrante. Então, ela é mais funcionante, mas ela causa mais problemas se eu queimar o paciente. O que eu vou precisar? Compressa ou atadura, água aquecida na temperatura ideal, material plástico para proteger o leito, né, para não ensopar o leito e isolar as compressas, né? Uma bacia, uma fita adesiva, atadura de gaze, termômetro de banho se a instituição estiver disponível, toalhas secas para poder isolar essas compressas, luva de procedimento e saco para poder desprezar o bicho, porque essa compressa ela vai ficar geralmente não fica por muito tempo, não. Então, o que eu vou fazer? Vou verificar a necessidade, né, a indicação e conforme a prescrição, né, igual o médico prescreve do de calor seco, ele vai prescrever do de calor úmido também. Qual a indicação, quanto tempo, como que eu vou fazer, se tem que ser estéreo, se não tem, ele que vai definir. Lavar as mãos, vou preparar o material, vou identificar o paciente, vou explicar para esse paciente como que é o procedimento, o que ele vai, o que eles devem esperar, né, desse procedimento, e vou proporcionar privacidade se for necessário. Colocar compressas e ataduras na água. Vou colocar esse paciente numa posição confortável que me dê acesso, né, àquele local. Vou proceder à remoção das ataduras e compressas que já estiverem presentes, se estiverem presentes, né, para poder expor a área. Vou observar, vou avaliar como que aquela área está antes, né, da compressa, para poder ter um parâmetro, né, depois da aplicação. Vou retirar essas ataduras quentes, ataduras ou compressas, tá? Vou abrir, espremer o excesso de umidade, porque eu também não vou dar um banho no paciente com água quente, né? E se for o caso, vou usar luvas estéreis, tá? Se for necessário, não, a área estéreo, o médico quer que seja estéreo, então eu vou usar luva estéreo, com barrinha estéreo, soro fisiológico quente, vai ter que ser tudo estéreo, tá? Vou colocar as compressas ou ataduras na área da pele determinada, moldando, né, que ela é fácil de moldar, né, para que ela se mantenha no lugar certo. Vou avaliar o nível de conforto desse paciente, né, o aspecto da pele após algum tempo. Vou cobrir as compressas ou as ataduras com plástico, depois com toalha, para poder mantê-las no lugar certo. E vou avaliar esse paciente periodicamente, vou verificar temperatura, pulso, né, se for em algum membro, né, pulso pedial, radial, né, dependendo de onde que for, respiração, pressão sanguínea, porque a água quente geralmente ela eleva a pressão, ela abaixa a pressão, né, que ela causa vasodilatação, então ela abaixa a pressão.
Se caso o paciente estiver com uma área grande coberta, tá? Às vezes o paciente, né, a indicação é botar, sei lá, o tórax inteiro, então tem que ficar de olho, tá? Manter o nível de calor durante o tempo necessário. Retira as compressas, vou descartar, né? Seja no hamper, seja no saco plástico. Vou secar a área e vou refazer aquele curativo que já estava antes, seco, tá? E vou deixar o paciente confortável. Lava as mãos e registra no prontuário. Aqui eu coloquei uma figurinha para poder mostrar para vocês poderem, que eu acho que grava mais fácil. Quais são as indicações da compressa quente? Dor muscular, hematoma, furúnculo, torcicolo e antes de exercício. Quais são os benefícios dele? Aumenta o fluxo sanguíneo local, aumenta a mobilidade e promove relaxamento. Né? Vocês já chegaram em casa, tiver aquele dia do cão, que você entra no banho, assim, aquele banho mais quentinho, te relaxa, que é a mesma coisa a questão da compressa quente, tá? Agora vamos lá para perda de calor. Como que eu promovo perda de calor para o meu paciente? Para que serve? Né? Primeiro, nós vamos reduzir a temperatura interna do corpo quando ela está elevada. Seja por motivo terapêutico, seja por cirurgia cardíaca. É uma técnica que usa muito na cirurgia cardíaca, quando usa o... Ai, gente, esqueci o nome. Quando usa circulação extracorpórea, tá? A SEC. Quando é indicado promover a perda de calor, o mecanismo usado é a vasodilatação. Como que perde calor? Através de condução, convecção, irradiação e evaporação. Então, pode ser necessário usar alguns medicamentos para reduzir a temperatura corporal, tá? Em todas as atividades de perda de calor, a temperatura ela deve ser verificada regularmente, porque eu tenho que promover perda de calor, mas não preciso matar esse paciente de hipotermia, né? Tem por exemplo, na circulação extracorpórea, tem o protocolo, né? Eu não posso simplesmente, né, vou deixar esse paciente aqui gelado, né? Não precisa disso, né? Em todas as atividades, a temperatura deve ser verificada regularmente para determinar a eficácia desse tratamento, porque senão, em vez de fazer bem, eu vou fazer mal. E a eventual necessidade de medidas adicionais ou a interrupção do procedimento. Precauções de segurança. Hipotermia branda pode ser um efeito colateral. Às vezes eu não consigo chegar naquele ponto que eu quero. Às vezes ele perdeu pouco calor, né? E eu preciso que ele perca mais. Então, a hipotermia branda é um efeito negativo do tratamento, dessa perda de calor. Verificar regularmente a temperatura do paciente para poder avaliar a eficiência. Colocar a toalha entre a bolsa de gelo e a pele, porque do mesmo jeito que a bolsa quente causa queimadura, a bolsa de gelo também causa queimadura, tá? Explicar para o paciente o procedimento, por que ele vai fazer aquilo, né, se ele estiver consciente. Considerar possíveis falhas se eu estiver usando algum tipo de equipamento. E verificar a temperatura da água, né, se for usada a água, para ver se ela está adequada no nível adequado. E atentar para possíveis lesões de pele e tomar providências necessárias para poder evitar. Promoção de resfriamento. Para que eu faço? Né? Evita edema, também, da mesma forma que o calor quente evita, o calor frio também. O calor frio é ótimo, né? Promoção de frio, compressa fria também, evita edema, ou ele agrava o edema, dependendo do motivo desse edema. Reduz dor em uma área superficial, preserva órgãos para possível transplante ou reimplante, né, de uma área amputada, tratamento de alguns tumores malignos de pele. Ele pode ser aplicado utilizando imersão em água fria, gelo, bolsa de gelo ou bolsas frias descartáveis, que proporcionam frio mediante condução.
Então, a aplicação de frio seco é a bolsa de gelo, né? Aqui a gente tem, da mesma forma que a gente tem a aplicação de calor seco e úmido, a gente tem a aplicação de frio seco e úmido também. A aplicação de frio seco ela é obtida através da aplicação de bolsa de gelo, almofada para frio ou cobertor para hipotermia. Então, eu tenho o cobertor para poder esquentar, né? Esse mesmo cobertor, geralmente é o mesmo, esse mesmo cobertor que vai esquentar o paciente, ele vai resfriar o paciente, depende do modelo também, tá, gente? Porque tem um modelo que ele só esquenta. A aplicação ela é feita de forma similar à bolsa de água quente, porém, utilizando ou a bolsa de gel congelada, ou uma bolsa de água gelada, ou um saquinho com gelo. Então, a técnica é igual. Muda que num você vai colocar água quente, no outro você vai colocar gelo, tá? E da mesma forma que eu tenho que avaliar o paciente que está utilizando a bolsa de água quente, eu tenho que avaliar o paciente que está usando a bolsa de gelo também, antes e após o procedimento para possíveis danos, tá? Aí, a bolsinha, igualzinha a outra, porque ela serve tanto para frio quanto para calor. A aplicação de frio úmido, né? Que é a atadura compressa fria. A técnica também é similar, é a mesma coisa, só que ao invés de eu utilizar compressa quente, água quente, eu vou utilizar água fria ou cubos de gelo, tá? E também tem que avaliar esse paciente, essa área, antes e após o tratamento, tá? Aqui eu coloquei, da mesma forma que eu coloquei com a compressa quente, coloquei com a compressa fria, né? Quais as indicações? Pancadas, após injeção, dor de dente, tendinite e depois do exercício físico. Quais são os benefícios? Ela vai diminuir o fluxo sanguíneo local, ela vai diminuir o edema e vai diminuir a inflamação. Tá? Então, para inflamação, a gente não usa compressa de água quente, a gente usa compressa de água fria. Aí, como eu falei, a aula foi rapidinha. Deixei esses exercícios para vocês poderem fazer, tá? Para me entregar na próxima semana, tá? Ou, né, como são poucos, essa aula é bem simples, eu achei ela bem simples, então quando vocês puderem me entregar, de preferência até na próxima semana, né? A aula vai ser postada na segunda, então na próxima segunda-feira, beleza? E muito obrigada pela atenção. Até a próxima.